A história da música é muito mais do que só uma lista de compositores e estilos, né? Na verdade, ela é uma espécie de crônica sonora da nossa civilização. É como um espelho que reflete nossas maiores transformações, seja na fé, na filosofia ou na sociedade como um todo. Já parou pra pensar nisso? E se a gente pudesse de fato ouvir uma ideia? Tipo, ouvir o som da unidade absoluta de Deus, ou o som da lógica que construiu as catedrais góticas, ou, quem sabe, o som de um mundo em crise se fragmentando? Pois é exatamente essa a nossa jornada de hoje. A gente vai explorar como a evolução da música, lá do canto gregoriano, até chegar no heavy metal, não foi nem um pouco aleatória. Pelo contrário, foi um eco direto das grandes reviravoltas da história. Então vamos mergulhar nisso. Nossa primeira parada, então, é a Idade Média. Um mundo totalmente teocêntrico onde a música tinha uma missão bem clara: ser a voz unificada, a voz única de Deus aqui na Terra. E o som que definia essa era a monofonia. Pensa só, uma única linha melódica, sem harmonia nenhuma. E isso, olha, não era por limitação técnica, não. Era uma declaração teológica. No mundo com um Deus único, uma igreja unificada, a música tinha que refletir essa verdade, essa coisa singular, incontestável. Ter várias vozes poderia até sugerir heresia. Uma só voz. Esse era o som da doutrina. E as características do canto gregoriano mostram esse propósito em cada detalhe. Era a capela, só vozes, para não ter a distração sensual dos instrumentos. Era cantado em uníssono, por homens, para simbolizar a unidade da igreja. O texto era em latim, claro. E o ritmo. O ritmo acompanhava as palavras, não uma batida que fizesse o corpo balançar. Tudo ali era pensado para purificar o som e levar a mente direto para o divino. Mas como garantir que todo mundo no Império cantasse do mesmo jeitinho? A resposta foi uma baita revolução tecnológica, a notação musical. O que começou com os símbolos meio vagos, os neumas, evoluiu para a pauta que a gente conhece hoje. Isso transformou a música de algo que passava de boca em boca para um artefato fixo. O imperador Carlos Magno, muito esperto, usou isso como uma ferramenta política para unificar o império dele, mandando parar com os cantos locais e impondo o rito romano para todo mundo. A notação vira uma tecnologia de controle. Só que essa unidade da monofonia não ia durar para sempre. Uma nova revolução intelectual, arquitetônica, pediu um som novo. Um som que fosse tão complexo, tão grandioso, quanto as novas catedrais góticas que estavam surgindo. E esse som foi a polifonia. Várias vozes independentes cantando juntas ao mesmo tempo. Se a monofonia era o som da unidade simples, a polifonia era o som de uma ordem complexa, racional. Era o reflexo de um mundo que começava a valorizar a lógica, a engenhosidade humana, como um jeito de glorificar a Deus. O melhor jeito de entender essa música nova é olhar para as catedrais que estavam sendo construídas na mesma época, como Notre Dame em Paris. A música que vinha da escola de Notre Dame era literalmente uma catedral de som. E aqui a gente vê isso perfeitamente. A base, a fundação de tudo, era uma nota bem longa do canto gregoriano, lá na voz mais grave, o tenor, e por cima dela, as outras vozes iam se entrelaçando, sabe? Como se fossem os arcos e os vitrais de uma catedral, criando uma estrutura super complexa e de tirar o fôlego. Era a filosofia escolástica transformada em música, uma celebração da razão humana a serviço da fé. Só que essa mesma complexidade logo virou um campo de batalha. No século XVI, a música se tornou uma arma na guerra pela alma dos fiéis, opondo a reforma protestante contra a reforma católica. De um lado, a gente tinha Martinho Lutero. Ele achava que a música da igreja estava complexa demais, inacessível. A solução dele? O coral. Melodia simples, na língua do povo, no caso o alemão, para que toda a congregação pudesse cantar junto, participar. Do outro lado, Roma. A Igreja Católica respondeu não com simplicidade, mas com uma complexidade reformada. A ordem era clareza para reafirmar sua autoridade com uma beleza sublime. O Concílio de Trento deixou isso bem claro. A música deveria servir ao texto, e não ao contrário. O compositor Palestrina se tornou o grande mestre desse ideal. Ele criou uma polifonia que era sublime, riquíssima, mas ao mesmo tempo transparente, onde a palavra sagrada nunca se perdia. Foi uma resposta estética muito poderosa à simplicidade direta de Lutero. Essa batalha toda abriu caminho para um período de 300 anos de estabilidade. Um novo sistema musical passou a governar, e ele era o reflexo perfeito da Era da Razão, do Iluminismo, o tonalismo. O tonalismo é um sistema todo hierárquico. Existe uma nota principal, a tônica, que funciona como um centro de gravidade, sabe? Toda a música se baseia em criar uma tensão que se afasta desse centro e depois em resolver essa tensão voltando para ele.
Essa lógica de causa e efeito, essa ordem clara, era a trilha sonora perfeita para a revolução científica e para a política absolutista da época. E a forma sonata, que foi aperfeiçoada por gênios como Haydn e Mozart, é a própria encarnação do debate racional do iluminismo. A estrutura funciona assim. Ela apresenta duas ideias opostas, desenvolve o conflito entre elas e, no final, chega a uma resolução, uma síntese. É um verdadeiro drama de ideias, mas em forma de som. Tudo perfeitamente ordenado e lógico. Mas essa ordem não ia durar para sempre. Compositores como Wagner começaram a cavar fundo na psique humana, no desejo inconsciente. Para expressar aquela ânsia infinita na ópera Tristão e Isolda, ele foi adiando a resolução da tensão de novo e de novo e de novo, criando uma suspensão que parecia não ter fim. Ele estava levando o sistema tonal ao seu limite, espelhando um mundo que começava a perder as certezas absolutas. E aí, o século XX chegou, e o sistema finalmente se quebrou. A ruptura foi radical e os ecos dela, olha, a gente pode ouvir em lugares bem surpreendentes hoje em dia. Arnold Schoenberg veio e declarou a emancipação da dissonância. O argumento dele era, no mundo moderno, fragmentado, a tensão não precisa mais de resolução. E foi daí que nasceu a música atonal. Era o som da psicanálise, do trauma da Primeira Guerra Mundial. Uma expressão crua da angústia interna, sem aquela beleza ordenada do passado. E é aqui que a gente chega numa conexão surpreendente. Embora sejam coisas bem diferentes musicalmente, o atonalismo e o heavy metal têm papéis sociais muito parecidos. Os dois usam a dissonância. Um usa a harmônica, o outro a textural, com aquelas guitarras distorcidas. E o objetivo é expressar uma ruptura com o status quo. Ambos foram recebidos com hostilidade, chamados de barulho. Um expressava o trauma psicológico, o outro a alienação social. Bem parecido, né? E a reviravolta final é essa aqui. O heavy metal muitas vezes se apropria da complexidade técnica, da virtuosidade da música clássica. Tem guitarrista que estuda Bach, Paganini. Eles pegam as ferramentas da alta cultura e usam de um jeito subversivo para desafiar a própria divisão entre o que é arte de elite e o que é arte popular. Então a gente chega ao ponto central. Da unidade da monofonia à complexidade da polifonia, da ordem do tonalismo à ruptura da dissonância, a música nunca esteve isolada da história. Ela sempre foi como um sismógrafo supersensível, registrando as ondas de choque das nossas maiores ideias e dos nossos maiores conflitos. Isso nos deixa com uma pergunta final para pensar. Em um mundo cada vez mais complexo, digital, globalizado, que novos sons estão surgindo para dar voz às nossas novas realidades? A história continua a ser escrita, e a música, sem a menor dúvida, vai continuar compondo a trilha sonora dela.